Salve galera! E aí, tudo beleza com vocês? Eu sou o Edu Parieri e seja muito bem-vindo ou bem-vinda. É um grande prazer receber você aqui no canal. Como diz aquele velho ditado, tudo que é bom dura pouco, né? E sem a gente perceber, Boku no Hero Academia chegou ao fim, galera. A partir da data que eu tô gravando esse vídeo aqui, faltam só mais 2 ou 3 capítulos pro fim definitivo da obra. E o Kohei Horikoshi já tinha dito em entrevista que ele ia fazer mais alguns capítulos depois da batalha final. O que faz bastante sentido na minha opinião, porque por incrível que pareça, ainda ficou muita coisa pra resolver. Então ele precisa mesmo desse espaço, né, para fechar direito o arco de alguns personagens e deixar claro o rumo que algumas coisas vão seguir. E uma das coisas interessantes que esses capítulos adicionais estão fazendo é mostrar os desdobramentos de alguns vilões após a batalha final e como eles se conectam a coisas que nós, espectadores, não percebemos ou a gente não deu, né, a devida atenção ao longo da obra. Então eu quis aproveitar para fazer esse vídeo e trocar uma ideia com vocês aqui sobre qual é o verdadeiro significado por trás dos vilões da história de Boku no Hero. E para fazer isso a gente tem que começar falando do Spinner, que é um dos poucos membros da Liga dos Vilões que conseguem sobreviver no final. No capítulo 427 do mangá, o Midoriya vai até a prisão para visitar ele. E durante a conversa deles, o Spinner fala que o Shigaraki era um verdadeiro herói para ele, que foi por causa dele que ele foi capaz de sonhar, de sentir que ele fazia parte de alguma coisa e que ele finalmente estava se tornando alguém. Além disso, ele vai pontuando ao longo do discurso que o Shigaraki também era só um cara comum, que gostava das mesmas coisas que ele, e por isso ele acabou se tornando o primeiro amigo que ele conseguiu na vida. E é aqui que tá o grande pulo do gato, galera. Porque isso mostra a facilidade e a intensidade com que os membros da Liga dos Vilões conseguiam se identificar com o Shigaraki. Lá no capítulo 418, o Shigaraki fala pro Midoriya que mesmo que todo o ódio que existe dentro dele desaparecesse e ele se tornasse só uma casca vazia, ele ainda tentaria se tornar um herói para as pessoas como os companheiros dele, pessoas que foram abandonadas e rejeitadas pela sociedade. E se a gente parar para pensar, o grande objetivo dele nunca foi destruir tudo simplesmente por destruir. O que ele queria de fato era construir um mundo onde as pessoas não seriam excluídas da sociedade por serem diferentes. E se a gente levar em consideração a natureza humana e toda a ambientação típica de enredos como o de Boku no Hero, esse dilema faz ainda mais sentido. Afinal de contas, em uma sociedade onde convivem pessoas com poderes e pessoas sem poderes, você vai ter sempre 3 elementos muito presentes, né? Que são a inveja, o medo e o preconceito. Cara, e é engraçado isso, porque quando a gente pensa em ter superpoderes, a gente sempre pensa em coisas super legais, né? Tipo, ter super força, voar, ler a mente, poder se teletransportar e por aí vai, né? Só que a verdade é que nem todos os poderes vão ser sempre legais e bonitinhos, galera. Nos quadrinhos dos X-Men, por exemplo, tem mutantes que têm a estrutura corporal alterada completamente, ficam parecendo animais ou até alienígenas. E as séries do universo de The Boys também mostraram várias vezes que alguns poderes podem não apenas ser horripilantes, mas também causar grandes tragédias. E o enredo de Boku no Hero mostra exatamente a falha do sistema político-social em promover a idolatria à imagem e o status de herói em detrimento de indivíduos que não correspondem a essas características. Então percebe que no caso do Spinner, que sofreu muito preconceito, além de considerar o Shigaraki um amigo, ele viu nos ideais dele uma oportunidade de poder viver em um mundo onde os heteromorfos como ele não seriam considerados como a escória da humanidade. Já o Dabi, como o filho mais velho do Endeavor, sofreu com a violência do pai durante toda a infância. E ele queria destruir a sociedade porque ele não conseguia aceitar que ela permitia que pessoas tão ruins como o pai dele pudessem se tornar heróis tão aclamados. Ou seja, para as pessoas que perderam tudo e foram marginalizadas, o Shigaraki foi aos poucos se tornando uma inspiração, um símbolo de esperança de que as coisas poderiam realmente mudar. E uma coisa muito legal que o Horikoshi fez é que toda essa premissa da história de Boku no Hero gira em torno da ideia de que qualquer um pode se tornar um herói. E no final, ele ainda deixou claro que lutar contra vilões não é a única forma de mostrar heroísmo, já que o próprio Shigaraki, que foi o grande mal durante toda a obra, acabou se tornando um símbolo de esperança para os vilões, assim como Midoriya se tornou o símbolo da paz para o resto do mundo.
Sendo assim, a história de Boku no Hero nunca foi sobre lutar contra vilões, mas sim sobre as nuances que existem entre esses dois conceitos. Os heróis, mesmo lutando pelo que é certo e salvando as pessoas, ainda são seres humanos. Eles sofrem, podem agir pelo egoísmo e muitas vezes são capazes de cometer atrocidades pelo que eles acreditam que seja o certo ou contanto que seja pelo bem maior. E sem perceber, essa massificação da sociedade dos heróis foi criando um sistema cada vez mais materialista e que valoriza apenas os resultados e o que se encaixa dentro dos padrões estabelecidos. E a função da Liga dos Vilões nunca foi ser apenas um mero contraposto dos heróis. Eles estão ali principalmente para lembrar a gente da importância de entender e respeitar as diferenças e para mostrar as consequências da falta de empatia, já que a maioria dos membros da Liga só tomaram o caminho errado na vida porque não foram capazes de lidar com a intolerância da sociedade. E provavelmente pensando nisso, o autor teve uma sacada interessante para encerrar o arco do Spinner. Durante a conversa com Midoriya, o Spinner fala que mais cedo ou mais tarde os heróis vão se esquecer do Shigaraki e da Liga e vão passar o resto dos dias sorrindo e curtindo a vida na boa. E aí ele decide escrever um livro e ele comenta com Midoriya que o passado não vai desaparecer e que na história dele, o Shigaraki e a Liga dos Vilões vão ter sobrevivido para poder continuar destruindo e colocando os heróis contra a parede. E aí o Midoriya responde que seria melhor se ele fizesse uma história em quadrinhos disso. E o mais legal dessa parada é que lá no arco My Villain Academia, que é focado no desenvolvimento dos vilões, a gente teve um possível spoiler desse final do Spinner e ao mesmo tempo uma confirmação de que ele de fato conseguiu realizar esse desejo de continuar a história do Shigaraki. E o motivo disso é que muitas das narrações desse arco são feitas pelo próprio Spinner em primeira pessoa. E eu duvido muito que isso seja mera coincidência. Então, assim como Midoriya começa a contar a história dele de um ponto do futuro em que ele já é o maior de todos os heróis, pode ser que essas narrações do Spinner sejam, na verdade, ele escrevendo a história em quadrinhos no futuro. E pela forma como esse arco se desenrola, dá pra subentender que ele conseguiu mostrar para as pessoas que os vilões são mais do que aparentam e que eles também passaram por muitas coisas. E isso reforça uma das principais ideias da obra, que é a de que todos merecem ter ajuda. O que por sua vez poderia evitar tragédias como a que aconteceu com o Shigaraki. Cara, sem dúvida a construção de personagens em Boku no Hero é excepcional, e o Horikoshi conseguiu desenvolver os vilões de uma forma que eles realmente provocassem esse tipo de reflexão nos espectadores. É claro que ninguém gosta de ver uma história tão boa acabando, né? Mas eu acho que o desfecho de cada um dos membros da Liga dos Vilões está sendo bem coerente com a forma como eles se desenvolveram até os últimos momentos da luta final. Mas e vocês? Quais foram as impressões que vocês tiveram dos vilões ao longo da obra, principalmente agora no final? Vocês concordam com o final que eles tiveram ou vocês acham que alguns ali mereciam um fim diferente? Comenta aqui a sua ideia, ou se você de repente enxergou alguma coisa a mais do que eu comentei nesse vídeo. E mais do que isso, eu quero te dizer que foi muito da hora ter a sua companhia até aqui, viu? Eu adoro quando eu consigo um tempo para fazer esses vídeos de teoria, trazer aqui para trocar ideia com vocês. Então se você gostou do nosso papo de hoje, considera ficar por aqui e se inscrever no canal para você ficar por dentro dos novos conteúdos que eu trago toda semana. E é claro, deixa também aquele like maroto para ajudar a fortalecer o canal, que é muito importante. Eu espero de coração que você tenha uma semana show de bola e um ótimo descanso no fim de semana. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!